Bom, eu tenho o prazer de entrevistar a jornalista Mariana Marques Arantes. Mariana Marques Arantes, ela é jornalista formada pela Faculdade Casper Libero, em São Paulo, especialista em gestão empresarial, também especialista em educação emocional, é mestre e doutoranda em educação pela UFPR. Professora Mariana, muito obrigado em tê-la conosco aqui para essa entrevista. Imagina, o prazer é todo meu. Bom, eu começaria, vou tratar de Mariana, fica um pouco mais fácil. Informal, mais fácil também para quem está nos assistindo. Né? Eu gostaria primeiramente de saber como de jornalista chegou até a educação emocional. Uau, é um caminho um pouco longo, mas eu vou resumir brevemente porque ele é longo, mas ele nunca foi desconectado, ele teve uma razão de ser. O jornalista lida diretamente com as emoções dos outros. Porque quando você vai buscar uma matéria, eu era jornalista de rua, eu já trabalhei em São Paulo, trabalhei em Natal e trabalhei aqui em Pernambuco também, e principalmente com rádio e televisão. E na televisão, principalmente, eu tinha a missão de ir investigar, ou o que eu mais gostava de fazer, inclusive, era investigar assuntos que tangem no dia a dia das pessoas. Então eu gostava de ir para uma comunidade, saber como as pessoas se sentiam quando não tinha água e procurar levar um tipo de informação que fosse útil para essas pessoas. E ao longo da carreira, muitas reportagens me marcaram profundamente, de um modo positivo ou de um modo negativo. E foram as reportagens, principalmente, quando eu percebia que as pessoas não sabiam lidar com o que estava acontecendo, com a perda de um filho, com a perda de, às vezes, bens materiais em casos de enchentes, etc. Então isso sempre me instigava a leituras, eu sempre gostei disso. Quando eu passei a ser professora universitária, porque eu recebi um convite de uma universidade aqui de Pernambuco, eu fui para a educação. Aí eu dei o meu primeiro passo ainda pensando assim, ou eu não sei o que vai acontecer, ou eu vou gostar, ou eu vou odiar. Mas eu vou aceitar o desafio e em 6 meses eu me apaixonei pela profissão. Pela área de vocês, me apaixonei. Eu dava aula de comunicação, mas eu me apaixonei. Falei, meu Deus, como foi que eu fiquei sem isso? Só que imediatamente me chamou a atenção que eu era uma das poucas professoras felizes em sala de aula. Porque todos os professores reclamavam dos alunos e os alunos reclamavam de todos os professores. E eu comecei a me questionar, como é que um ambiente como uma universidade, como uma faculdade, onde as pessoas estão lá por escolha, era uma universidade particular, então as pessoas estavam lá pagando, eu dava aula à noite, então elas trabalhavam o dia todo e depois iam lá dar aula. Como é que os alunos estavam tão desmotivados, desinteressados? E comecei a perguntar para os alunos. E aí o feedback que eu tinha era, professora, mas a senhora já conversou com o professor fulano de tal? Já havia um aspecto emocional. Já havia um aspecto emocional. Eles sentiam que os professores não estavam interessados neles. E aí eu comecei a perguntar para os professores. Gente, dar aula é tão legal. Como assim ninguém gosta? Como assim ninguém gosta? Deus me livre. Eu só dou porque eu não faço outra coisa. Não tenho outra ocupação. E aí eu comecei a investigar achando que era um problema de comunicação, que era um problema de relacionamento, que as aulas poderiam ser mais prazerosas. E eu fui oferecendo cursos livres dentro da própria faculdade para melhorar a comunicação entre professores e alunos, dos alunos para apresentar trabalho, dos professores para conseguirem expressar melhor o que eles sabem, porque eu escutava muito assim, fulano sabe muito, mas ele não sabe passar. Então eu comecei pela comunicação. E aí eu me interessei em fazer um mestrado de educação. O meu primeiro projeto foi para investigar a influência da comunicação na relação professor-aluno. Ou seja, ainda trazendo uma visão mais do comum do meu passado de jornalista, porque eu falei assim, quando a gente se comunica melhor, a gente tende a estabelecer relações melhores, isso é óbvio.
Então eu achava que era um problema de comunicação. Até que o professor Aurino, que é o foi meu orientador no mestrado e é o meu orientador no doutorado, me disse o seguinte... Professor Aurino Lima Ferreira é um professor do programa de pós-graduação em educação e do Centro de Educação da UFPR. E aí ele me disse o seguinte: você vai ver que tudo passa pela emoção. Uhum. Ou seja, e aí eu mergulhei. Não era só uma... É lógico que era uma questão de comunicação, mas mediada também por questões emocionais. Mediada, oriunda das questões emocionais, do problema com o manejo, com a compreensão, com a não alfabetização emocional que a gente tem. Nós não fomos alfabetizados. Aí no mestrado eu fiz, o título da minha dissertação foi o desconhecimento sobre as emoções e a influência na relação professor-aluno. Ah, certo. Então aí você de fato mergulhou no... Aí eu mergulhei no universo emocional e não saí mais. Não vou sair. Né? Então, diante disso a gente poderia perguntar, e aqui ao mesmo tempo já fazendo uma propaganda positiva, não é? Que essas coisas boas têm que ser anunciadas, não é? A jornalista Mariana, a professora Mariana, ela está prestes a lançar um portal de educação emocional, não é? Então é sobre isso. Por que esse portal de educação emocional? Professor, porque tem muita coisa que as pessoas precisam saber. Assim, desde que eu comecei a estudar a fundo a educação emocional, em 2012, eu comecei a pesquisar. Tem muita coisa para ser dita sobre as emoções, né? A parte teórica, todas as controvérsias, e para cada controvérsia uma vertente, né? E para cada vertente uma aplicação, e para cada aplicação um resultado diferente. Mas, em primeiro lugar, existe muita dificuldade em reunir tudo isso, especialmente dos estudos brasileiros. Os estudos americanos, os estudos espanhóis estão, como tem mais material, então a gente acha com maior facilidade. Mas eu queria saber no Brasil. Sim. Eu estou no Brasil, eu preciso saber do campo brasileiro. E aí eu pesquisava e achava uma coisa perdida aqui, uma coisa perdida ali. E eu via que essas coisas não conversavam entre si, esses trabalhos não conversam entre si. Um trabalho de Salvador que não cita algo de Pernambuco, um trabalho de Pernambuco que não cita algo do Rio Grande do Sul, ou que cita de uma maneira muito indireta, e você precisa de muita coisa para ir atrás, ou às vezes cita o autor, mas não cita um projeto, e isso sempre me inquietou. E eu comecei a colecionar para o meu próprio banco de dados, tanto da dissertação quanto para depois do doutorado. Eu comecei a colecionar. Até um pouco por aquela parte que se fala também do estado da arte. Do estado da arte, para fazer o meu estado da arte, para produzir artigos, eu comecei a colecionar. Mas porque me inquietava estar um perdido em cada canto. E sobretudo porque aí tem uma outra razão, que é a veia de comunicação que fala mais alto agora nessa reta final do doutorado, quando a gente realmente vê que a tese precisa ter um sentido existencial, que eu enxergo a necessidade de dar visibilidade, de ampliar a visibilidade dessas iniciativas tão sérias nas universidades brasileiras. O campo de educação emocional precisa disso, o estudo das emoções precisa que as pessoas saibam quais trabalhos são relevantes, sérios, demora tempo. Mas por que essa sua ênfase? Porque se fala muita coisa sobre emoção. Se fala muita coisa sobre emoção, mas então vamos lá, sendo mais direto ao assunto. Não tem palavra mágica, não tem caminho mágico, não é de uma hora para outra. E as iniciativas não tão sérias, vamos dizer assim, ou não científicas, para que a gente não agrida ninguém injustamente, estão ganhando muito espaço. A educação emocional, ela não é autoajuda, no sentido pejorativo da palavra. Ela é autoajuda porque ela nos possibilita um desenvolvimento individual. Mas naquele sentido pejorativo que diz assim: cartilha da felicidade, siga os 10 passos e você nunca mais ficará triste na vida.
Aí o primeiro passo é faça yoga. Eu falei, meu Deus, mas eu não sei nem a quem procurar no centro de yoga. Quer dizer, sua chance de felicidade morreu ali? Aquela típico um receituário, como se você não seguindo os passos da receita. Porque uma coisa são dicas, outras coisas são passos. Isso tá aí, as pessoas estão consumindo muito. Tem a sua importância, tem o seu mérito, porque inclusive do ponto de vista da comunicação são muito bons. São muito bons, porque eles falam uma linguagem mais acessível, mais direta do que a linguagem acadêmica. Verdade. Então eles atingem o maior número de pessoas. Mas se você for procurar ali a letra, de onde veio isso, desmonta. Desmonta. Então assim, eu quero a intenção do portal, o que a gente quer, a nossa maior missão é ser fonte de referência de informações de credibilidade no campo da educação emocional. E o que nós temos como visão é dar ampla visibilidade a trabalhos sérios, informações relevantes produzidas por pesquisadores brasileiros ou outros pesquisadores de outros países, mas principalmente os brasileiros, que possam trazer informações relevantes a quem busca o desenvolvimento do próprio bem-estar. Aí eu pergunto assim, eu vejo o seu entusiasmo e a importância que você confere, e eu estou de pleno acordo com isso, né? A esse tema da educação emocional, né? Da inteligência emocional, mas aí eu pergunto assim, a própria necessidade de montar um portal da educação emocional é porque parece que esse tema não é tão muito importante, ou não tem recebido a importância devida aqui no Brasil. A que você reportaria isso? Quais as razões que você veria para ele não ser assim tão valorizado? Bom, além das razões históricas, né, assim, a nossa, como a gente tanto fala, né, no mestrado, no doutorado, a herança da modernidade, né, as especializações são muito bem-vindas, fizeram com que o campo de conhecimento avançasse muito, mas também fragmentizou muita coisa, deixou tudo muito fragmentado. E as emoções ficaram de fora. O que você não podia comprovar empiricamente, e aí considerando cada um com a sua régua, né? Assim, o que vale é a minha régua, então se na minha régua você não pode comprovar o que eu digo, e as emoções acabaram ficando de fora. Mas elas ficaram de fora da literatura científica, elas não ficaram de fora do ser humano. Exatamente. Não tem como tirar. Não tem como tirar do ser humano. Não tem como tirar. E eu acho que agora isso está ficando cada vez mais óbvio. Não só para a ciência, mas para os seres humanos em geral. Porque eu acho que as duas coisas andam juntas. Eu como eu não sou oriunda, né, da academia, não passei a minha vida toda em grupos de pesquisa e tal, muito pelo contrário, vim de fora, eu tive que aprender até a linguagem e tal, eu nunca deixei de conversar com o que está lá fora. O que é fundamental. E aí eu percebo um interesse maior, dado autoajuda, coach, né, PNL, diversas outras formas que as pessoas estão buscando de se autodesenvolver, e também percebo que o que está nas revistas científicas, nos artigos, no banco de dissertações e tese da CAPES, não está nas ruas. Exatamente. Não está nas ruas. Então, o portal é uma tentativa, que eu espero que seja bem sucedida, de levar o que está na academia, o que está nas universidades, para as ruas. Facilitar o trabalho. Não só de pesquisadores, mas também de quem busca essas informações. Porque eu vejo tantos profissionais que são sérios, às vezes psicólogos escolares, gestores escolares, querendo saber mais. Mas aí ele abre um livro do estilo Nunca Mais Fique Triste na Vida em 5 lições. Sim. E aí... Há uma própria dificuldade de fazer uma transposição desse estilo assim, tipo autoajuda para... uma forma fundamentada de ministrar isso na educação. Sim, eu espero conseguir. Acho que é uma coisa de linguagem. A linguagem está aí, né? Permeando tudo. Eu acho que a gente pode falar de um modo denso,
mas também mais claro do ponto de vista de quem ouve. E aí, assim, com todo respeito a todos os meus colegas, pesquisadores, né, assim, a linguagem erudita, ela precisa ser utilizada, mas ela não atinge todo mundo. Ela não atinge. E quando a gente pensa em comunicação eficiente, a gente sabe que a responsabilidade da comunicação está em quem fala, não é só quem escuta. Então, eu que tenho o domínio da linguagem erudita, sou eu que preciso descer o degrau. Eu não posso obrigar todo mundo a subir o degrau e ter compreensão, ter domínio do mesmo nível de vocabulário que eu tenho com anos de estudo. Isso aumenta consideravelmente a responsabilidade dos centros formativos das universidades. Sim, isso aumenta a responsabilidade, porque ele fica circulando nesse campo alto aqui de quem tem um bom domínio de vocabulário, de quem tem inclusive acesso às publicações, e quem não está. E essa disparidade? Quantos somos aqui e quantos estão aqui? Então o portal Educação Emocional ele entra aqui no meio, porque ele tanto pretende conversar com os pesquisadores, mas ele também pretende, pessoal, você quer informação mais séria? Passa por aqui, sabe? Lançar a luz aqui para baixo um pouquinho. Essa é a nossa intenção. A gente está começando, tem muito trabalho, inclusive estou fazendo assim, essa parte inicial toda sozinha, com financiamentos próprios. Há uma previsão de quando esse portal estará no ar, disponível para as pessoas? Sim. Agora, no final de janeiro, no máximo início de fevereiro. O canal do YouTube já está no ar, a gente está alimentando aos poucos. É porque como eu estou fazendo sozinha, eu estou gravando, editando, montando o banco de dados, montando o site, montando o canal do YouTube, então talvez não consegui tão rapidamente. E ainda escrevendo a tese, porque a tese precisa sair no meio disso tudo. Não é uma coisa menor. Não é uma coisa muito simples de fazer, mas no início de fevereiro a gente deve estar com tudo no ar. A gente pode dizer que com segurança, pelo menos certamente até março, estará... Não, muito antes. Nem trabalho com a hipótese de pensar em março. Não, antes. Certamente antes. Certamente antes. A pergunta próxima que eu gostaria de fazer tem relação com o que você estava falando a respeito das universidades, que na medida que você deseja, como portal, fazer essa mediação entre aquilo que é produzido no espaço acadêmico e aquilo que as pessoas necessitam no seu dia a dia, inclusive na educação ou mesmo fora dela, não é? Eu agora me atenho especificamente ao campo educacional, que é, digamos, sobre a formação do professor, não é? Porque eu posso imaginar, na verdade tem um pouco de proximidade disso pela minha própria área de trabalho, né, de investigação, que obviamente tudo isso passa pela formação do educador, não é? Então, como você vê, digamos assim, a formação do educador em relação a esse conteúdo, a essa abordagem da educação emocional tão vital para a formação do ser humano? Bom, E especificamente como você vê isso no Brasil? A gente tem inúmeras pesquisas que tratam de bullying, de síndrome de Burnout, de estresse, de estafa, de saúde mental, de saúde em geral, educação e saúde, e que mostram como o professor não está feliz exercendo a profissão. Existe a coisa, a docência é uma missão, aquele aspecto missionário e tal, mas não é só isso. E eu não vou nem tocar nos aspectos político-econômicos. Vamos nos ater ao campo da educação emocional, porque obviamente por razões políticas e razões financeiras essa felicidade fica um pouco mais também distante. São itens que têm muito peso, mas eu estou falando especificamente de como o professor se sente. Sim. E o professor não está feliz na sala de aula. Eu, inclusive, até como mãe mesmo, eu tenho a minha preocupação é o educador. Será que a gente vai ter professor no futuro?
ainda querendo dar aula no futuro? Porque para dar uma boa aula você precisa querer. E para querer aquilo precisa fazer sentido. E para fazer sentido tem que te deixar feliz. Exatamente. Não tem que haver uma sinergia. Tem que haver uma sinergia. As pessoas, olha, eu tenho que querer preparar uma aula para tal turma, que é diferente da outra turma, eu tenho que buscar exemplos, eu tenho que estudar teoria, eu tenho que fazer uma interligação com tudo isso e eu tenho que pensar na linguagem para comunicar aqueles alunos, uma linguagem que eles compreendem. Será que a gente vai ter professor? Eu tenho isso é uma inquietação, isso move a minha tese. Isso é uma inquietação mesmo. Porque qual o tema exatamente? O tema é o desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Né? Assim, tem uma preocupação. Não, na verdade, na tese a gente vai apresentar inclusive os resultados de um projeto experimental com professores e com alunos. Mas é um projeto que a gente teve que começar com os professores. Porque sem o professor eu não chego no aluno. O professor, hoje, quando a gente conversa com ele, ele se sente fruto unicamente da política educacional, mas ele não se sente ouvido. Ele não se sente respeitado. Ele se sente um mero repassador de conteúdo e ele não é isso. Você acha que, como você vê, acha que a formação universitária poderia, pelo menos, alterar isso? Modificar isso? Acho que precisa. Eu acho que a nova BNCC vai nos dar essa chance. Está ainda no modo tímido, apresenta lá a Base Nacional Comum Curricular, ainda de modo tímido, mas já tem a palavra educação emocional lá, já me deixou extremamente feliz. Eu sou do tipo do viés otimista, entendeu? Então, assim, eu prefiro acreditar que vai dar tudo certo e tal. Eu acho que precisa contemplar, porque se a gente, eu acho que não é só na carreira docente, mas em todas as outras carreiras, no nosso desenvolvimento humano como um todo. Se nós não resgatarmos a importância do desenvolvimento emocional para a nossa própria formação humana, eu não sei, eu acho que nós vamos ser extintos como espécies, ou então a gente vai viver num ambiente cada vez mais raivoso, cada vez mais desregulado do ponto de vista do medo, da ansiedade, mais depressivo. A gente não pode ostentar o título de país que mais consome depressivo no mundo e achar que está tudo bem. Uma pergunta, já nos encaminhando assim para o final dessa entrevista, você falou aí sobre a política e economia, etc., como fatores que também são intervenientes. Sim. Eu comento sempre o caso de que em alguns países, e no estado americano de Illinois, se eu não me engano, a educação emocional foi já designada por prescrição legal como conteúdo obrigatório, tão obrigatório nas escolas, na formação das crianças e dos adolescentes, como o estudo da língua inglesa, da geografia, da matemática, etc. Você deslumbra isso aqui para o Brasil? Eu vislumbro, sonho, acredito e vou batalhar para que isso seja factível, para que a gente chegue lá. Estamos perto disso aqui? Perto eu já não sei, porque depende de muita coisa. Mas eu prefiro acreditar que sim. Eu prefiro acreditar que isso é para a minha geração, inclusive. Para a minha geração de professores, eu acredito que a gente vai sim receber essa formação. Nós já temos possibilidade. Eu acho que as pesquisas que nós temos desenvolvido no Brasil, todos os pesquisadores, pelo tanto que eu tenho estudado, já mostram que existe essa possibilidade de se desenvolver um projeto nacional de formação de educação emocional para professores, para que ele se desenvolva e ele possa desenvolver os alunos. Mas a gente não pode simplesmente chegar na sala de aula com uma cartilha e falar assim, apliquem isso aqui para os alunos. A gente precisa começar com o professor. Eu vislumbro, eu acredito e eu vou trabalhar por isso. E eu acho que para a nossa geração, sim. O seu portal, com certeza, não o seu portal, o portal que a jornalista Mariana pelo qual ela é responsável pela educação emocional. Eu só estou idealizando, porque o portal não é nada sem o trabalho dos pesquisadores. Eu só estou reunindo. O portal acho que vai ser de todas as pessoas que
queiram, né, ter acesso a esse material. Exatamente. Acho que é uma contribuição nesse sentido do que você está dizendo. Eu espero que sim. Estou batalhando para isso. Mariana Arantes, jornalista e mestra em educação, doutoranda em educação. Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigada. Eu que agradeço imensamente a oportunidade.